Bom dia, de novo, tudo tranquilo com vocês? A outra aqui, apagou. Muito bom estar com vocês aqui, mais um domingo, muito bom estarmos juntos aqui. Mais um domingo em que a gente continua essa série de mensagens, que a gente vai mostrar aqui agora. Não pega bem dizer que é discípulo de Jesus e ter atitudes e ter um comportamento e ter um discurso que é incoerente com quem se diz ser um discípulo de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre esse tema. Não pega bem dizer que segue a Jesus e ser infrutífero, incoerente. Porque tem dois problemas aí. O primeiro deles é dizer que segue a Jesus e não ter na sua vida frutos. Mas tem um segundo problema, que é dizer que você segue Jesus e não ter na sua vida frutos coerentes com quem diz ser um discípulo de Jesus, né? E aí, deixa eu exemplificar para vocês, trazendo um exemplo da vida pública, mas também da vida privada de alguns políticos da nossa nação. Vocês estão vendo aí na tela, 3 camaradas: Antony Garotinho, ex-governador do estado do Rio de Janeiro; Sérgio Cabral, também ex-governador do estado do Rio de Janeiro; e o senhor Eduardo Cunha, ex-deputado federal, eleito por Rio de Janeiro, e ex-presidente da Câmara dos Deputados. Fique tranquilo, não tem nada contra o Rio de Janeiro, eu gosto do Rio de Janeiro. Isso é só uma mera coincidência, esses homens, eles foram eleitos dizendo ter uma agenda pública em comum, em que essa agenda atenderia a sociedade, inclusive próprios eleitores deles. Eles tinham um discurso que os levavam para o bem comum, e foram eleitos assim. Mas uma vez eleitos, eles foram incoerentes. Eles foram incoerentes porque eles prometeram interesses públicos, mas eles viveram a partir de interesses privados. Um homem público, ele não tem um direito em lugar algum, quer ele seja pastor de uma comunidade cristã, quer ele seja um político, quer ele seja um empresário, ele não tem o direito de usar o poder que foi atribuído a ele para poder viver a partir de seus interesses pessoais. Agora, esse retrato fica um pouquinho mais complexo quando a gente pede licença para o senhor Sérgio Cabral e a gente fica com esses dois homens, Antony Garotinho e Eduardo Cunha, porque esses homens há anos se apresentam como cristãos, como evangélicos. Há anos eles são vistos em púlpitos de igrejas evangélicas com pastores que estão usufruindo de seus benefícios escusos, abençoando esses homens e dizendo que são homens de Deus. Desculpa, mas não pega bem dizer que segue a Jesus e fazer o que esses homens fizeram. Não pega bem. E antes que você fale assim, nossa, Crasso, mas você está julgando. Não, eu não estou julgando, porque Jesus nos disse sim para não julgar, mas eu não estou fazendo isso. A sentença cabe a Deus. Mas Ele nos ensinou que nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos ser críticos à luz da palavra de Deus. Nós precisamos ter bom senso, nós precisamos ter um senso crítico para com essas pessoas, à luz da palavra de Deus. E o mais interessante nisso, porque alguns desses homens estão emergindo no cenário público, alguns desses homens estão se tornando políticos vistos e estão lesando a sociedade brasileira, e eles fazem isso com apoio de igrejas, com apoio de igrejas evangélicas, e se acham no direito de dizer que estão sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Mentira. Pura mentira. Se você está sendo perseguido porque você é chato, porque tem crente chato, tem cristão chato, se você está seguindo, porque você está sendo perseguido porque você é chato, coisa boa, bem feito, culpa sua.
Se você está sendo perseguido no seu trabalho, na sua empresa, porque você deixou de fazer aquilo que era para você fazer, se você está sendo perseguido na sua empresa, no seu trabalho, na sua profissão, porque você precisava entregar as coisas no tempo certo e não está entregando, bem feito, bem feito. Isso não tem nada a ver com ser perseguido pelo nome de Jesus. Agora, se você está vivendo a verdade, se você está buscando viver a sua vida à luz da verdade, se você está buscando viver a sua vida com padrões éticos e morais, que são baseados nas Escrituras, bem-vindo à comunidade dos discípulos, que vai ser perseguida, porque tem transbordado o Evangelho e vai transformar o mundo. Isso sim é perseguição, porque essa perseguição ela é muito clara, ela é muito clara. Se você está sendo perseguido porque você está tendo um padrão moral e ético que vai completamente contra o que nós vemos hoje na sociedade, isso sim tem a ver com o discípulo de Jesus. Por sinal, o texto que a gente vai falar aqui nessa manhã, ele repete por 2 vezes essa expressão: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Então eu queria dar para você aqui uma dica. Se você quer estudar a Bíblia com seriedade, aliás, todo discípulo de Jesus deveria ter um tempo, ou deve ter um tempo, de leitura das Escrituras, de estudo das Escrituras, para que você se alimente, para que você cresça, para que você aprofunde a sua vida. E aí a dica, o primeiro conceito, esse conceito frutos, ele é muito importante no nosso texto. Eu vou mostrar para vocês aqui. No texto que nós vamos ler aqui nessa manhã, você vai ver a palavra frutos por 7 vezes no texto. E quando você identifica numa leitura bíblica como essa, presta atenção na dica, que uma palavra se repete muitas vezes, opa, essa palavra é importante. E aí o que você precisa fazer? Você precisa identificar qual que é o significado dessa palavra dentro do contexto ao qual ela está inserida. Ou seja, no nosso caso aqui do Evangelho de Mateus, como que essa palavra é usada no Evangelho de Mateus. Você vai ver comigo aqui, deixa eu mostrar para você. Que interessante, você vai gostar. A primeira vez que a palavra fruto aparece no Evangelho de Mateus é nos lábios do profeta João Batista. Jesus ainda nem surgiu no cenário, nem apareceu ainda, não está pregando, não está fazendo nada no seu ministério. João Batista está pregando no deserto e ele diz: arrependam-se. Essa é a mensagem de João Batista. Arrependam-se. E João Batista está pregando e dizendo a várias pessoas para que elas se arrependam e batizando várias pessoas como símbolo do arrependimento delas. No meio dessas pessoas, vem vindo alguns mestres da lei, alguns religiosos no meio deles, os fariseus e os escribas. Nós já falamos deles aqui a semana passada. E quando João vê esses homens, ele diz para eles o seguinte: deem fruto que mostrem arrependimento. A palavra arrependimento, metanoia, significa literalmente mudança de mente, mudança de cosmovisão. Nós já falamos isso aqui em outra série de mensagens. Quando você muda a sua cosmovisão, você muda a maneira com que você enxerga as coisas, você muda a sua atitude, você muda a sua postura. Logo, nós estamos falando de um arrependimento que muda a mente e, como consequência, as nossas atitudes, a maneira com que a gente vive. João Batista está batendo o olho nesses caras religiosos e está dizendo o seguinte: vocês usam o povo, vocês estão vindo para um batismo de arrependimento, mas antes vocês deveriam demonstrar que vocês mudaram a mente de vocês, metanoia. E aí, João Batista, ele usa uma frase enigmática. Ele usa uma frase enigmática, que é bom você, presta atenção nisso, não perde comigo. Liga nessa frase e guarda essa frase, que ele diz algo enigmático. Ele vai falar assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que João Batista quer dizer com isso? Já eu vou te explicar. Eu vou pular o texto de Mateus 7, que a gente vai voltar nele ainda, e vamos lá para Mateus 12, que é quando aparece nos lábios de Jesus a palavra frutos. Jesus, ele estava de novo no confronto ali com os fariseus e escribas.
eles estão dizendo que Jesus realiza milagres em nome de Beelzebu, ou seja, que Jesus realiza milagres pelo poder do mal, pelo poder do diabo, pelo poder de Lúcifer. E aí Jesus diz assim: senhores fariseus e escribas, considerem, pensem comigo, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim. Então, se uma pessoa está possuída pelo mal e é libertada, isso é bom. Se uma pessoa está escravizada numa cama e de repente ela começa a andar, se levanta e anda, isso é bom. Se uma pessoa está presa na escuridão porque ela não enxerga e ela passa a enxergar, isso é bom. Então, senhores fariseus e escribas, considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá o fruto ruim. Logo, a fonte na qual eu estou conectado, ela é boa. Jesus falando a eles. Mais tarde, lá na frente, no final do Evangelho, o ministério de Jesus já está caminhando para o seu final em Jerusalém. Isso aqui é muito importante, porque Jesus está caminhando e vê uma figueira, e aí vendo a figueira, à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. E é esperado que uma figueira dê figos, e não folhas, mas Jesus só encontra folhas. Uma mangueira dá mangas, um cajueiro dá caju, uma figueira dá figos, mas Jesus só vê folhas. Então ele disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Uau! O machado foi colocado na raiz. João Batista usa uma frase enigmática. Está comigo aqui? Jesus cria uma cena enigmática. E ele vai explicar essa cena com a parábola que vem em seguida, uma parábola muito interessante. Um sujeito resolveu entrar para o business do vinho. Ele decidiu produzir vinho, decidiu construir uma vinícola, e aí ele comprou os equipamentos da França, para trazer os equipamentos importados da França, para fazer o melhor vinho da região. Ele escolheu o melhor território, né? E ele pesquisou antes as condições de temperatura, de clima daquela região, se aquele solo era fértil ou não, para dar aquele tipo de uva que ele queria para fazer o vinho. Mas esse cara, ele era expert em negócios, e ele conhecia aquela máxima: menos é mais. E aí ele disse o seguinte: não, eu vou concentrar a minha produção nos vinhos. Quanto a plantar a uva, eu vou deixar para outras pessoas. E aí, o que ele faz? Então ele pegou o terreno dele todo o território dele, e arrendou para alguns agricultores pequenos. Esses pequenos agricultores tinham o direito, então, de plantar alguma coisinha para eles na terra, mas parte desse terreno tinha que ser utilizado para plantar as uvas do dono do terreno. Está comigo aí? Então, dentro do contrato ficou claro assim, os agricultores, eles usam a propriedade, eles vivem a partir da propriedade, eles ganham dinheiro a partir da propriedade, mas cabe aos agricultores plantar a uva para o dono do terreno. E olha só, aproximando-se a época da colheita, ele enviou os seus homens, o dono do terreno, aos lavradores, seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe pertenciam. Observem, os frutos não pertencem aos trabalhadores, pertencem por contrato ao dono do terreno. Mas sabe o que esses homens, eles fazem com os servos do dono desse terreno? Eles agridem os servos, a ponto de matá-los. Eles matam os servos. E aqui um ponto muito importante, para a gente perceber a psicologia por detrás dessa reação. Porque muitas vezes na vida, alguém nos cobra. Às vezes, o marido, o homem, cobra a sua esposa e diz: querida, você não fez aquilo que você disse que ia fazer. Às vezes a mulher cobra o marido e fala assim: querido, eu te pedi para você fazer isso, já tem 6 meses e você não fez ainda. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá? Fiquem calmas, mulheres.
Às vezes os pais cobram os filhos uma postura, às vezes os patrões cobram seus empregados, às vezes um gerente cobra os seus subordinados. A questão é, como que você vai lidar com isso? Como que você reage quando você é cobrado, porque você não faz o que você deveria ter feito? Eu diria que infelizmente, na maioria das vezes, quando nós somos cobrados por alguém, por aquilo que nós devíamos ter feito, e nós não fizemos, a nossa reação é agressão. É soltar os cachorros em cima. Reagir de modo agressivo. Foi o que aconteceu nessa história. A gente reage assim, ao invés da gente dizer assim, olha, me desculpa, eu errei, eu realmente devia ter feito isso, não fiz. Eu agi errado. A nossa primeira reação é a agressão. E aí, a história continua, e como naquela época não tinha Facebook, não tinha Skype, não tinha WhatsApp para poder o servo mandar um texto, o patrão mandar uma mensagem para o seu servo, falar assim, e aí, conseguiu, tal. O que ele faz? Ele falou, não, vou mandar meu filho para poder ir lá. E aí ele manda o filho dele para poder ver o que tinha acontecido, para poder ver como que tinha ficado a questão dos frutos. E você sabe o que esses homens fizeram com o filho dele? Mataram. Mataram o filho dele. Jesus então conclui essa parábola dizendo o seguinte: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Presta atenção aqui comigo. Jesus está falando com os líderes de Israel. Jesus está falando com os líderes de Israel. Deus envia a Israel os seus profetas, anunciando: arrependam-se, lembrando ao povo que eles estavam deixando de cumprir o que foi combinado. E o povo de Israel matou os profetas, ao invés de se arrepender. Então Deus mandou o seu próprio filho, para poder lembrar o seu povo: olha, vocês não estão cumprindo o nosso contrato, o nosso combinado. E o que o povo de Israel fez? Matou o seu filho. E aí então Jesus está dizendo: o reino será tirado de vocês. E a má compreensão que acontece aqui nesse evangelho faz com que muitos cristãos idolatrem a nação de Israel, idolatrem o povo de Israel, as pessoas que se encontram naquele território hoje, que não tem nada a ver com o povo do Antigo Testamento. Porque Jesus disse: o reino será tirado de vocês, e será dado a um povo gentil, o povo não judeu. O evangelho de Deus me alcançou, o evangelho de Deus te alcançou, porque Israel falhou, Israel não conseguiu, não deu conta do recado. E Deus decidiu tirar o reino de Israel e dar a você e a mim. Isso não significa que um judeu não pode fazer parte do reino de Deus. Ele pode fazer parte do reino de Deus, mas o reino de Deus não é mais de uma etnia. O reino de Deus não é mais de uma nação. O reino de Deus não é mais de um estado. Foi tirado. O reino de Deus agora é daquele povo que é formado por pessoas que olharam para o que aconteceu naquela cruz e compreenderam o que aconteceu naquela cruz e se renderam ao perdão oferecido àquela cruz e hoje vivem como discípulos de Jesus, baseado no perdão que foi oferecido na cruz para mim e para você. Muita atenção aqui nessa parte, porque se o reino de Deus foi dado a nós, ele diz o seguinte: será dado a um povo que deu os frutos do reino. O machado está na árvore. Pá! João Batista, início do ministério de Jesus. No final do ministério de Jesus, não tem fruto na árvore, a árvore seca. Jesus conta uma história e diz: o reino agora é dado a outras pessoas. E existe uma expectativa sobre essas pessoas, que elas deem frutos. Frutos. A salvação que você recebe em Cristo Jesus é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. A salvação chega até nós não pelas obras, mas pela graça. Deus nos dá a salvação de graça, mas a graça nos alcança para que nós possamos fazer as boas obras.
Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, para realizar as boas obras. Agora sim, você vai entender comigo o que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 7, e aqui aparece 7 vezes a palavra frutos, e por 2 vezes Jesus diz: pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Conclusão: não pega bem dizer que é discípulo de Jesus e não ter uma vida caracterizada por bons frutos. Eu já volto nisso, mas seguindo a lógica do texto, perceba comigo o seguinte: o texto diz: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Percebe aí a primeira vez? Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de uma erva daninha? Essa é a lógica de Jesus durante todo o evangelho de Mateus. Veja só, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Jesus falou isso novamente para os fariseus e escribas, dizendo o seguinte: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Então, se na sua vida você se diz discípulo de Jesus, e não existe bons frutos na sua vida, tem alguma coisa de errado. Alguma coisa não está legal. Você tem que checar se de fato você está conectado a uma árvore que tem a raiz no que aconteceu naquela cruz. Quando Jesus morreu por nossas dívidas, nos oferecendo perdão, e nos convidou a render ao seu amor, e nos tornarmos discípulos dele. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, porque ela seca, e a única utilidade que ela tem, talvez, seja de aquecer a noite fria de uma família à beira de uma lareira. Não tem frutos, secou. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Segunda vez que aparece esse termo. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, aqui você precisa ter um cuidado, porque você pode frequentar alguma igreja, talvez você que está nos visitando, ou você pode frequentar aqui, e você tem aprendido a cantar, Senhor, Senhor, e você tem aprendido a levantar as suas mãos, e Senhor, Senhor, e você tem aprendido a ter arrepios, e quer dizer, Senhor, Senhor. Não. Jesus diz, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de quem? Do meu Pai. Salmo 51. Não quero sacrifícios, quero obediência. Não quero sua cantoria, eu quero obediência. Se eu sou o Senhor da sua vida, me obedece nos seus negócios. Se eu sou o Senhor da sua vida, me obedece na maneira com que você lida com as pessoas no seu dia a dia. Se eu sou o Senhor da sua vida, me obedece na maneira com que você exerce a sua profissão, o seu trabalho. Se eu sou o Senhor da sua vida, me obedece na maneira com que você lida com a sua família. Eu quero obediência, não quero sacrifício. O texto continua dizendo o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, olha o mantra aí de novo, né? Não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Percebe que até coisas extraordinárias eles fazem, mas não porque eles tinham poder, porque o nome de Jesus tem poder. Não eles tinham poder, mas o grande problema é que você pode fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. Você pode ser presente na vida de uma pessoa e aconselhar uma pessoa num momento difícil de maneira extraordinária, pelo poder de Jesus, não pelo seu. O grande problema é, qual a sua motivação nisso? Qual a sua motivação? E aí o texto diz, eu então lhes direi claramente,
eu nunca os conheci. Não sei quem são vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Perceba comigo o paralelo entre esse pratique o mal, no último verso, com o centro aqui, pelos frutos vocês os reconhecerão. E a última linha, aquele que faz a vontade do meu Pai. O foco de Jesus aqui é o quê? Obediência. É obediência. Nesse texto, Jesus começa com um alerta. Cuidado. Cuidado, na verdade, é um verbo que está no imperativo, é uma ordem, ou seja, não é uma opção. Mas ele também é um termo militar utilizado para se referir àquele militar que ficava na guarita, né, durante a noite, enquanto o exército descansava. Então, aquele cara ficava de guarita durante a noite, o povo estava todo descansando e ele tinha que ficar de olhos abertos, atento ao que estava acontecendo tudo ao seu redor. Talvez esse termo seja melhor traduzido por estejam atentos, tenham os olhos bem abertos, mas tenham cuidado, tenham os olhos bem abertos com o quê? O texto diz, com os falsos profetas. Com os falsos profetas. Com gente que parece ensinar a Bíblia. Com gente que parece falar de Jesus. Com gente que parece ser profeta. Mas não é. Não é. E esse sempre foi um grande perigo na comunidade dos discípulos. Sempre foi um grande perigo. No primeiro século, o apóstolo Paulo, após ter visitado em várias cidades, ele passou um tempo na cidade de Éfeso, e quando ele ia para Jerusalém, para ser preso, e ele sabia que ia ser açoitado, ele sabia que possivelmente seria martirizado, ele passa em Éfeso, ele chama todos os presbíteros de Éfeso, e tem uma conversa com eles, e nessa conversa, Paulo diz aos presbíteros o seguinte, no meio, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Olha só, a mesma imagem de Jesus no capítulo 7. Lobos. Mas perceba que ele está falando de um ataque externo, ele não está de dentro. Lobos ferozes entrarão no meio de vocês. A comunidade cristã, a comunidade dos discípulos, ela está lá quietinha, ela está lá aprendendo a palavra, ela está estudando a palavra, ela está se preparando, se capacitando para a missão, e lobos adentram na comunidade, um ataque externo. Mas você não pode se esquecer também, que a imagem de Jesus em Mateus 7, está dizendo lobos em pele de carneiro, lobos em pele de ovelha, porque se eles viessem como lobos, ninguém ia ter dúvida de que eram lobos, mas eles vêm como lobos vestidos de carneiro, de ovelha. É diferente de um lobo. A ovelha, ela parece um animal dócil, manso, um bichinho inofensível, amável, afável, não vai fazer mal nenhum, mas é um lobo vestido de ovelha. E o meu maior problema aqui nem é tanto esse, é que no verso 30 Paulo fala uma coisa complicadíssima para nós aqui, que ele diz assim, dentre vocês mesmos se levantarão, dentre nós. Paulo diz que lobos virão do exterior para dentro, ataque externo. Isso é um perigo. E aí todo mundo fala assim, vamos vigiar, fica de olho na porta aí, pode entrar um lobo, presbíteros, vamos ficar de antena, vigia, porque senão pode entrar alguém de fora e bagunçar aqui tudo. Gente, vamos ficar de olho aí, porque está vindo lobo. Não é história do lobo mau, viu, gente? Tem gente rindo aí já pensando nisso aí. Fica de olho aí, gente. O grande problema é que Paulo diz o seguinte, alguns que estão dentro se transformarão em lobos. Um ataque interno. Essa é a grande crise que atrapalha talvez países que lutam contra o terrorismo. Porque, por exemplo, uma coisa é você evitar que um terrorista, que ele quer fazer um ataque terrorista no seu país e vai destruir a sua nação de certa forma, ele entre no seu país. Agora, não tem como você controlar que dentro do país existem pessoas que têm a intenção de fazer um ataque terrorista e acabar com tudo. Mas já está dentro. Paulo está dizendo que uma igreja pode ficar comprometida por causa de gente que entra, mas uma igreja pode ficar comprometida por causa de alguém que está aqui dentro e não lidou muito bem
com algumas questões interiores. Lembra que a gente falou disso semana passada? As fendas da alma, as brechas do caráter. E aí, olha o que Paulo diz. Ele diz assim: primeiro, homens torcerão a verdade é o evangelho. E eles torcerão o evangelho por causa de um fim. Qual que é esse fim? Atrair discípulos. Por que eles querem atrair discípulos? Porque eles têm uma fenda na alma, uma brecha no caráter, que é a necessidade de ser amado, que é a necessidade de ser admirado, que é a necessidade de ser respeitado. E aí, quando um líder, um pastor, um presbítero, ou alguém que serve na liderança de algum ministério da comunidade, ou líder de grupo, seja qual for a posição, quando um líder não lida com sabedoria com essa fenda da alma, que é o desejo de ser amado, de ser admirado e respeitado, ele pode torcer a verdade. Por quê? Ora ele vai torcer a verdade para tornar o evangelho de Jesus num caminho mais largo e mais fácil de ser caminhado, porque ele não quer confrontar pessoas, porque ele não quer ficar de mal com pessoas, porque ele não quer que as pessoas fiquem de bico para ele. Ora, ele vai ser tão duro que ele vai tornar esse caminho mais difícil. Esse é outro problema. Às vezes, a carência de ser amado, ser admirado, chegou à fase mais doentia, que é aquela fase seguinte: já que vocês não me admiram e não me amam, então pelo menos que me respeitem. A fase mais doentia. E aí essa pessoa vai distorcer a verdade também, tornando o evangelho uma porta mais estreita, mais dura. Porque o sujeito tem um discurso que é assim, aquele discurso ideal, né? Ortodoxo mesmo, né? Linha dura, aquele que é puritano e tudo mais. Ele pode ter um discurso tão duro que o evangelho vai ser difícil de ser seguido, e vai se tornar uma porta muito estreita para aquelas pessoas que estão ouvindo. Aí a pessoa é dura quando está liderando, ela bate forte quando está aconselhando, ela bate forte quando está pregando, ela bate forte quando está batendo um papo, e fica mais duro. Fica mais duro. Assim Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A questão aqui, a aparência é de ovelha, o jeito é de ovelha, mansinho, dócil, amável, afável, mas a motivação interior, ela é ruim. E às vezes a motivação interior, ela está inconsciente do próprio lobo, que Jesus está se referindo. Porque, como eu disse semana passada e agora, essa fenda na alma, essa brecha no caráter, ela pode ter sido mal resolvida. Foi uma fenda mal resolvida. Vai gerar essa motivação errada. Essa fenda mal resolvida, essa brecha no caráter, vai gerar uma motivação equivocada. Jesus está dizendo o seguinte: você não tem como olhar para uma pessoa que está à frente, e só para olhar para ela, você descobrir se ela é um lobo ou se é uma ovelha. Não tem como. Como que você vai descobrir se é lobo ou se é ovelha? Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. A única forma de você perceber isso é percebendo os frutos na vida da pessoa. E aí a gente chega a uma pergunta que talvez muitos de vocês estão falando assim: está falando de fruto desde logo que começou. Mas o que é fruto? Eu diria que existem dois tipos de frutos: frutos visíveis e outros frutos não tão visíveis. Não tão visíveis. Deixa eu esclarecer isso para você. Os frutos visíveis são aqueles relacionados grandemente à nossa performance, ao que está externo. O que você faz no seu trabalho, o que você faz, o que você faz no seu dia a dia, o que você faz no exercício da sua liderança.
o que você faz com o seu chefe. Deus espera que você dê frutos pela sua boa performance. Mas existem frutos não tão visíveis, porque esses não se dão na área pública, eles se dão na área privada. Por exemplo, ninguém sabe como que eu tratei a Tati hoje pela manhã. Ninguém sabe como que nós estávamos hoje de manhã. Como que está a minha casa? Será que a minha casa está tão organizada quanto essa mensagem está organizada? Será que a minha família está tão organizada, está tão bem elaborada quanto essas ideias parecem estar bem elaboradas? Como que está no meu trabalho? Como que está as minhas finanças? Minhas contas estão em dia? Isso tem a ver com aquela área que não é tão visível, que talvez só você sabe, ou as pessoas que estão dentro da sua casa vão saber. A privada, é a dimensão pública da performance, a área visível. Essa outra que eu acabei de falar é a dimensão privada. Nas duas, nós precisamos frutificar. Se nós entendemos que somos discípulos de Jesus, nós precisamos frutificar nessas duas áreas. Se eu sou discípulo de Jesus, isso tem que afetar a minha vida pública, na minha performance, como eu dou bons frutos, mas tem que afetar também a minha vida privada. Os frutos devem estar presentes, tanto naquelas áreas pouco visíveis, quanto nas mais visíveis. Deixa eu mostrar rapidamente da seguinte forma para você. Nessa área, a área pública, a área da performance, a área da execução, a sua área profissional, o que Deus espera de você como discípulo de Jesus, seja qual for a sua área de atuação, dentro de uma comunidade cristã ou fora de uma comunidade cristã, que você seja conhecido por algumas marcas, como seriedade com que você trabalha, a dedicação que você coloca no seu trabalho, a paixão que você tem pelo que você faz, o reconhecimento das pessoas. Isso é um fruto que, se você é sério no que você faz, se você se dedica no que você faz, se você tem amor pelo que você faz, monopassional nas suas tarefas, naquilo que você faz, isso é um fruto que Deus quer que você tenha. E as pessoas vão perceber isso em você. E a bem da verdade, eu acho que todo discípulo de Jesus deveria estar entre os top 10, né, os top mais dos profissionais, seja qual for aquela área que você atua. O crescimento, por último. Crescimento significa que hoje você tem que ser um vendedor melhor do que você era antes. Significa que hoje você tem que ser um músico melhor do que você era um ano antes. Significa que você tem que ser um engenheiro melhor do que você era um ano antes. Um empresário melhor do que você era um ano antes. Você tem essa visão de que sua vida foi comprada naquela cruz para que você dê frutos. Isso precisa ser visto em você. Agora, tudo isso aqui também, quando a gente fala de pastores, talvez não fica muito claro para alguns de vocês, e eu quero pontuar isso aqui, é bíblico. Porque Paulo diz a Timóteo o seguinte: seja diligente nas suas coisas. Ou seja, trabalhe com seriedade, dedique-se inteiramente, dedicação, demonstre amor, dedique-se inteiramente e se envolva de coração, seja monopassional, tenha paixão pelo que você faz. A pessoa tem que ter paixão pelo que ela faz. E o reconhecimento, dedique-se inteiramente para que todos vejam o seu progresso. Se você exerce qualquer função aqui dentro, seja algum ministério, ou no seu trabalho, lá fora, ou seja um pastor aqui, ou um presbítero, o seu crescimento tem que ser visível. Porque se eu viro para vocês e digo assim, eu acho que hoje eu prego muito melhor do que eu pregava quando eu comecei, e aí eu olho para vocês e não vejo nenhum movimento, ou eu só vejo uma sobrancelha assim, ou como está na moda, né? Mais ou menos, mais ou menos. Espera aí, tem alguma coisa de errado com a minha pretensão de crescimento. Se isso não é visto por vocês, porque o meu crescimento, ele tem que ser visto por aquelas pessoas
que me cercam, que estão à minha volta. Se eu sou um discípulo de Jesus e eu acolhi isso para a minha vida, isso é um fruto que precisa ser visível. Não adianta você atuando fora da igreja e dizer assim, ah não, Crasso, falando um pouco de fora, né? Não, Crasso, mas eu fui mandado nos últimos 3 empregos embora e eu achei uma tremenda injustiça. Espera aí, você foi mandado 3 vezes embora na mesma empresa e eles te avaliaram errado? Você não acha que você tem que rever os seus conceitos? A maneira como você está vivendo? Mas tem uma outra dimensão dos frutos não tão visíveis, e essa se dá no casamento, na relação com os filhos, no caráter, no comportamento, na sua reputação. Isso não é tão fácil de se ver. Se você pensar nas igrejas, vamos pensar nas igrejas antes das grandes metrópoles. Primeiro século, quem não conhecia Paulo, conhecia o filho dele na fé, Timóteo. Então o cara podia não conhecer Paulo, mas ele conhecia Timóteo. E Timóteo falava assim, pode escutar Paulo, porque Paulo ele é sério aqui, mas Paulo ele é sério aqui, eu conheço. Eu não conheço só de ouvir, eu vi a vida de Paulo. Eu vi Paulo vivendo. E olha o que acontece hoje em dia. Você entra na internet e vai assistir um sermão, ou vai ouvir a opinião de um sujeito que você nem conhece. Vai ouvir um aconselhamento de um cara na internet que você nunca viu nem a cor da esposa dele. Que você não sabe se os filhos dele estão dentro de uma igreja, ou o que os filhos dele estão fazendo. E você para ouvir aquela instrução, aquele sermão, e traz aquilo para a sua vida, de alguém que você nem conhece e não convive com essa pessoa. Você não sabe se ela paga as contas em dia, você não sabe qual que é o caráter dela, porque você não está perto, você não conhece ninguém que está perto dela. E você está lá, babando, assistindo, vivendo, deixando essa pessoa te orientar. Essa é uma grande ameaça da geração atual de cristãos, que a geração antiga de cristãos não passava, porque a geração antiga de cristãos era orientada por pessoas que conviviam com elas, era aconselhada por pessoas que estavam perto, que você conhecia o caráter, ou que você conhecia as pessoas que estavam perto dela todos os dias, não por pessoas que você conheceu pela internet. Perceba, tudo isso aqui é bíblico. O líder tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, respeitável, não deve ser apegado ao vinho, a muito vinho, pacífico e não apegado ao dinheiro. A questão é, quando Jesus fala de frutos, e a gente vê esse cenário, existem 2 problemas. Um problema é você se concentrar aqui nos frutos visíveis, em detrimento dos frutos não tão visíveis. Pior, você seguir líderes que se mostram altamente eficazes desse lado, mas não tão eficazes do outro lado. E a gente tem um discurso assim, mas coitado, né? A gente não sabe o que ele está vivendo, cada um tem seu defeito. E aí a gente começa a distorcer a verdade, porque nós somos fascinados pela performance. Deixa eu dar um exemplo para você. Fica comigo aqui, estou acabando. Você está dentro do avião, né? Pegou um voo, está indo viajar, você está dentro do avião, e o seu voo está atrasado. Deu hora dele decolar e nada. Aí a comissária pega o microfone, senhoras e senhores passageiros, bom dia. Olha, eu queria avisar para vocês que nosso voo está atrasado, vocês devem ter percebido que o nosso voo está atrasado. Nós tivemos um probleminha, porque é o seguinte, o piloto, um homem altamente qualificado, deixa eu adiantar para você, o cara é um dos melhores pilotos do tempo dele, já é piloto há 20 anos, tem uma experiência gigantesca na área de aviação, o cara tem curso disso, daquilo, pilota Boeing 737 há muito tempo, ele é o cara da aviação, mas ele teve um probleminha. O que acontece? A noite passada ele foi para a balada, e aí ele passou um pouquinho, né? A balada estendeu um pouco, ele tomou umas e outras, ficou meio bêbado, chegou no hotel às 4 da manhã, e aí ele custou a levantar, ele teve dificuldade para levantar, e nós até fomos lá, ajudamos ele a levantar, demos até 2 aspirinas para ele poder levantar. Então ele já está vindo para cá,
para poder a gente seguir viagem. Tá? Fique tranquilo que o piloto já está vindo para a gente poder seguir viagem. Tá? Fique calmo, fique tranquilo. Ele vai levar a gente pelas próximas horas no nosso destino. Você vai ter que fazer essa viagem com um piloto altamente competente. Altamente competente. Performance 10. Performance 10. Caráter 0. O que você faz? Você vai nesse voo? Eu levanto a mão e falo assim, dá para sair ainda. Eu quero ir embora. Mas deixa eu mostrar para você um outro lado. Mesma história, voo atrasado, comissora pega o microfone de novo e fala assim, senhoras e senhores passageiros, bom dia. Eu sou a comissora de bordo aqui do voo de vocês, estou à frente. Nós estamos com um problema, vocês estão vendo, nosso voo está atrasado um pouquinho. O piloto que estava escalado aqui para esse voo, um piloto competentíssimo, muito bom piloto, mas ele teve um problema essa noite, ele foi para a balada na noite anterior, se estendeu um pouco, ele encheu, né, bebeu todas, ele ficou mal, não conseguiu levantar, nós fomos lá para lá, tentamos acordar ele, tentamos dar 2 aspirinas para ele, 2 cafezinhos daqui sem açúcar para ele poder acordar, mas não teve jeito. Então a gente achou que não era prudente a gente seguir viagem com esse camarada. E aí, como todos os outros pilotos já estavam escalados em outros voos, a gente tinha que achar um piloto e nós encontramos. E olha, deixa eu adiantar para você, o cara tem um caráter excepcional. Pai de família, marido de uma só mulher há 20 anos, seus filhos são exemplos. Um cara tem a conta toda em dia, não bebe, não fuma, não vai para balada, não faz. Cara, o caráter é excelente, mas tem um probleminha, ele não pilota Boeing 737. Ele é piloto de helicóptero. Mas fica tranquilo que ele vai levar a gente para o destino que a gente precisa ir. Caráter, nota 10. Performance, 0. E aí, o que você vai fazer? Desculpa. Aqueles que leem o texto falando que Jesus espera de nós frutos e se restringem apenas a uma esfera da vida, em detrimento da outra, em qualquer uma das duas, não pega bem, está distorcendo a verdade. Um discípulo de Cristo precisa procurar dar frutos na vida privada, mas um discípulo de Cristo também precisa dar frutos na vida pública. Você já percebeu que quando você começa, tem um livro chamado A Escalada de um Líder, A Escalada de um Líder, que diz assim que na medida em que o líder cresce em suas competências, à medida em que o líder cresce em suas competências, ele cresce em performance, se ele não investe nos bastidores, se ele não lida muito bem com as fendas da sua alma, com o seu caráter, é mais ou menos assim, uma escada, quando você está subindo uma escada, que você está nos degraus mais baixos, ela está estável, né? Ela está bem firme. À medida que você vai subindo os degraus, ela começa a ficar instável. E aí, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, se você não tem o caráter, o seu tombo vai ser inevitável. À medida que você cresce em competência, se você não cuida das fendas da sua alma, do seu caráter, o seu tombo vai ser inevitável. E quanto você mais cresce, deixando de lado, o tombo vai ser ainda mais desastroso. Essa é uma realidade para pastores, essa é uma realidade para empresários, alguns deles, os maiores, presos hoje. Essa é uma realidade para políticos, também muitos presos. Mas essa também é uma realidade para mim e para você. Você tem que fazer dessa área da vida privada, não tão visível, o mesmo que você faz em frutos, em crescimento, nessa área pública, visível. É verdade que quanto mais você cresce nessa área, você vai crescer na área visível. Quanto mais você investe no seu caráter, quanto mais você cresce na área não tão visível, mais você vai crescer na área visível. E por fim, se de um lado essa fala do caráter, e essa área diz respeito à performance, o que Deus quer de nós
é que nós frutifiquemos nos dois, sem agir em detrimento do outro. Não só para que as pessoas de fora vejam, mas que a gente trate de maneira saudável as fendas da nossa alma, as brechas do nosso caráter, frutificando na área visível e também na área não tão visível. Quero terminar com vocês refletindo, pensando numa pergunta, uma pergunta só. Os frutos da semelhança com o caráter de Jesus se fazem presentes na sua vida? Quero te convidar agora para um momento de oração, na qual você pare um pouquinho, descanse um pouquinho, mas pare para pensar se o seu discipulado com Cristo tem gerado na sua vida frutos. Por favor, não faça como aqueles pequenos agricultores que agrediram, ao invés de reconhecer os erros. Talvez nessa manhã a palavra de Deus está vindo no seu encontro e no meu encontro, de maneira muito amável, de maneira muito graciosa, para dizer: meu filho, minha filha, existem áreas do seu caráter que você precisa tomar cuidado. Existem áreas do seu caráter que hoje você precisa tomar uma decisão de cuidar e de zelar delas. Você precisa assumir o compromisso de ser responsável com suas fendas da alma, porque Deus quer que você frutifique. Deus quer que você frutifique nessas áreas onde talvez as pessoas não tenham tanta visibilidade do que você é de verdade. Mas deixa Deus também iluminar a dimensão pública da sua vida. A sua vida profissional, a sua atuação como líder na comunidade dos discípulos, ou como líder dentro de uma empresa. Deixa a sua vida demonstrar para as pessoas esses frutos visíveis que Deus nos concede. Ele quer que a gente frutifique nessas áreas. Ele quer que sejamos espelho dele em nossas atitudes, em nossa vida. Deixa de agir com agressão às críticas que talvez você receba. E pondere. O que você precisa fazer hoje, exatamente hoje, para se tornar um discípulo mais frutífero, para que você se torne uma figueira que dê figos e não folhas, na sua vida pública, na sua performance, na sua profissão, mas também na sua vida privada, no seu caráter, na relação com seus filhos, com a sua família, na relação com a tua vida privada, com as tuas finanças. Trate as fendas da sua alma e seja como uma árvore que dá frutos. Senhor amado, muito obrigado, Deus, por mais esse aprendizado que o Senhor vem trazer aos nossos corações, às nossas mentes. Obrigado por
tratar em nós, Pai, tudo que nós precisamos tratar. Mais uma vez nós reconhecemos que somos falhos, Pai. Nós ainda não alcançamos. E Deus nos ajuda, Deus, a estarmos atentos e a sermos responsáveis para com essas áreas que nós temos dificuldade. Se nós ainda não compreendemos aqui, nos mostre, Senhor, quais são as fendas do nosso caráter, quais são as brechas da nossa alma que nos impede de dar frutos. Pai, nos ajuda a olhar para todas as áreas da nossa vida e tratá-las como uma só, não como departamentos, porque nós precisamos de fato, Pai, dar frutos como discípulos de Jesus. Esse é o reflexo do que nós entendemos naquela cruz, Senhor. Então, Pai, nos capacita, quebranta os nossos corações. Deus, não deixa que isso fique em nossa mente somente agora, no momento em que nós acabamos de ouvir essa mensagem do Senhor, Deus, mas que isso possa penetrar a nossa alma e de fato trazer a transformação, Pai. Que nós não mais fiquemos apenas falando, ou dizendo que estamos tratando, mas que nós efetivamente possamos tratar isso em nós. Que a semelhança com o seu caráter, que os frutos da semelhança do seu caráter possam se fazer presentes nas nossas vidas, Pai, em todos os momentos. É o que nós oramos, em nome de Jesus.